Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da LS Concursos, a consultoria de estudos que mais aprova no país. Hoje eu, Fabrício Macena, auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro e professor da LS Concurso, tenho a honra de entrevistar a minha colega de trabalho aqui da LS, ex-aluna e também auditora da Receita Federal, Pérola Cristina. Pérola, seja muito bem-vinda, para mim é um grande prazer estar aqui com você hoje. Oi, Fabrício, um grande prazer estar aqui, ser professora da LS também agora, aprovada no último concurso da Receita Federal. Eu queria desejar também boa noite para todo mundo que está assistindo e vamos lá falar um pouquinho disso. Não, pera, assim, eu já te adianto que o seu cargo, né, de auditora da Receita Federal é um cargo que desperta muita curiosidade. Então, assim, hoje a ideia é a gente contar um pouco mais sobre esse seu trabalho, esse início de trabalho na Receita e também falar sobre a sua trajetória, tentar trazer dicas e insights para a galera que está aí na batalha, buscando a aprovação no concurso público. E, assim, para começar, Peralta, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você, de onde você vem, né, qual é a sua formação. Acho que isso vai ajudar aí a elucidar algumas dúvidas da galera. Eu sou natural do Rio de Janeiro, atualmente tenho 32 anos, e eu sou formada em uma faculdade com um nome um pouquinho diferente, grande, que todo mundo se assusta, Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela UFRJ, é uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma graduação que veio com a proposta de ser macro, trazer uma visão mais global sobre economia, administração, relações internacionais, e a gente sair da faculdade com uma visão mais interdisciplinar e preparada para diversas demandas do mercado. Pô, muito interessante. E assim, você falando isso, né, já me remete ao mercado privado, né? Me remete a empresas, né? O que te assim, fez pensar em estudar para concurso público, né? Mas antes de qualquer coisa, o que te fez escolher essa faculdade? Então, minha mãe sempre ensinou que o estudo é muito importante. Então, desde pequena, foi passado para mim, para minha irmã, que a gente tem que estudar para conseguir melhorar e mudar de vida. E minha mãe é um exemplo disso. Ela veio de uma família humilde e ela conseguiu passar por uma faculdade federal e hoje em dia ela é médica. Ela conseguiu passar com 18 anos. Que Tudo no bacana. estudo, veio de escola pública e passou. Então, ela sempre passou para a gente a importância do estudo para a gente conseguir melhorar. Então, era muito importante fazer uma faculdade. Não tinha condições de pagar uma faculdade privada. E no início, eu, sem conhecer muito ainda, 17 anos a gente não sabe nada de profissão, eu queria fazer, na realidade, economia. E botei essa faculdade como segunda opção. E aí acabei passando na segunda opção. Poderia, de repente, Passei depois em economia na UF, fui chamada lá, mas já estava fazendo essa faculdade e gostei da proposta e fiquei por essa faculdade devido a ser multidisciplinar. Ela não foi minha primeira, mas foi uma faculdade que trouxe uma visão muito legal. Interessante. E aí, foi durante a faculdade que você já começou a pensar em estudar para concurso? Ou você teve alguma experiência no mercado antes? Então, durante a faculdade, a gente faz o estágio, né? E aí eu tive essa primeira experiência com o privado. E por ser uma faculdade multidisciplinar, eu caí mais na área de administração, de finanças, e eu não me adaptei ao mercado privado. Era um ambiente muito estressante, eu já chegava muito estressada no trabalho, eu não queria voltar. Então, eu vi que não era esse caminho e surgiu uma oportunidade dentro da faculdade de fazer iniciação científica. E aí foi quando eu conheci o ambiente público. E aí foi mais pesquisa, estudo, e aí eu me interessei pela área pública. E aí eu comecei a pensar em concurso primeiro para a área acadêmica. Só que para onde eu queria prestar, eu teria que passar pelo privado, para ter uma pontuação maior, e eu não queria ir para o privado. E aí também eu descobri que quando você exerce um cargo público, o órgão, o Estado, a União, eles investem em capacitação. Então, eu falei, poxa, então vou passar no concurso público e depois vou fazer minha capacitação que eu tanto quero. E como eu já era dessa área multidisciplinar, tinha essa parte de relações internacionais que eu sempre gostei muito, e aí foi quando eu conheci o concurso da Receita Federal, que tem toda essa questão da aduana. Ele foi em 2014, o último, né? E aí você, hoje em dia, está trabalhando justamente com isso, né? A gente vai chegar lá, mas para você ver como é que a vida, ela leva a gente para esse caminho, né? E assim, Pérola, em relação a sua experiência com pessoas que eram servidoras públicas, você tem alguém assim na família que te inspirou? Ou foi pesquisando na internet esse tipo de coisa que você encontrou a Receita Federal? Minha mãe é servidora pública, só que do INSS, ela já está aposentada, era do INSS,
Então, já tinha um parâmetro em casa de como era o servidor público, como é o trabalho dela, mas nunca foi um trabalho que me interessou. De fato, o interesse surgiu quando eu entrei, comecei a trabalhar na faculdade e ver aquele ambiente da iniciação pública, vendo a capacitação que era possível fazer lá dentro, que tinha outros órgãos que buscavam a capacitação lá, e eu sempre gostei de estudar. Então, eu falei, é por esse caminho que eu vou seguir. Porque te possibilita muito quando você entra no mundo público, entendeu? E aí depois eu trago até outros exemplos, que eu tenho outras experiências também, eu passei em outros concursos, e eu vi que, de fato, era um caminho legal, e aí eu formei em 2014, foi o último concurso da Receita Federal, eu não fiz, porque eu estava me formando, eu sabia que não era assim, que fazia a prova, pelo menos isso eu sabia. E aí, quando comecei a estudar, eu esperando esse concurso, né, que demorou só um pouquinho para sair. Então você já começou a estudar pensando na Receita Federal. E aí você contou agora que você fez alguns outros concursos. Como é que foi esse caminho? Esse início também, né? Já foi direto para a Receita Federal? Eu comecei estudando direto para a Receita Federal, mas comecei assim, perdi bastante tempo, porque eu não conhecia os melhores materiais, o melhor curso, então me inscrevi no cursinho que tinha do lado de casa, por facilidade de ser perto, que era uma salinha que não era focada para a Receita Federal, dava aula de tudo, não tinha um material estruturado. Então, depois de um ano ali, eu vi que eu não sabia nada daquele concurso. Então, foi um dinheiro gasto à toa e tempo gasto à toa. Complicado, né? E qual foi o momento que você virou a chave, assim, que você viu que, não, agora eu já estou num caminho. Já começando a me tornar uma pessoa experiente nesse rumo. Eu demorei um pouco, porque como eu vi ali em 2015 que estava muito ruim onde eu estava, 2016 eu entrei em outro curso presencial, e aí de fato foi quando eu conheci as plataformas digitais, né, os estudos virtuais, e aí eu vi que era melhor de fato o estudo virtual que o presencial para mim, porque o presencial tinha tempo de deslocamento, o professor não aborda toda a matéria, então o virtual se encaixava melhor na minha realidade. Só que eu fiquei muito tempo ainda presa querendo fazer Receita Federal e ela não saía. E também não estudava certas matérias que eu não gostava. Eu ia empurrando para frente. Normal, né? Acho que todo mundo que começa a estudar assim para concurso sozinho acaba passando por esse tipo de situação, né? De não estudar o que não gosta, a gente não conseguir encaixar a revisão, não consegue encaixar direito o exercício. Eu ia direto à matéria e só Jesus. É complicado. E assim, Pérola, agora falando uma questão mais da parte psicológica, assim, você, desde o início, você tinha uma certeza que aquele rumo ia dar certo para você, ou você tinha uma certa dúvida que isso te atrapalhava no início, né? Como é que era a sua mente, né? Você tinha uma confiança, assim, plena em você nesse caminho? No geral, eu sempre tive confiança que o estudo, se eu estudasse, eu ia conseguir passar. Mas, de fato, esse início, por falta de orientação, me atrapalhou muito em ver outras oportunidades, né? Que eu fiquei muito tempo presa na Receita Federal. Isso também atrapalhou de eu pegar certas matérias que eu fiquei empurrando, porque eu não tive orientação. Então, deixei de fazer muito concurso por causa disso, de mudar para fazer outras áreas, né? Então, isso me atrapalhou um bocado. Mas você até perguntou antes, quando eu me senti mais de fato preparada foi em 2017. E eu tive que me preparar, eu falo que na pancada, porque começou a sair muito fisco estadual em 2018 e eu não tinha base, e a receita não saía. Então, foi ali que eu tive que pegar muita matéria forçada para tentar melhorar. E aí foi quando começou as aprovações, ou seja, se eu já tivesse no início planejado e feito direitinho, teria sido antes. E você teve uma experiência que, assim, muita gente quer ter, né? Que é a experiência do concurso meio. Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Quais foram as suas principais dificuldades também? Conta primeiro como é que foi qual foi a sua aprovação, seu concurso meio, né? E também quais foram as principais dificuldades que você teve ao conciliar trabalho e estudo, né? Para pensar no concurso para auditor. Sim, sempre fui muito confiante que um dia eu ia conseguir passar no concurso. No início, eu tinha dúvida se eu seria capaz de chegar na Receita Federal, porque era um concurso muito difícil. Então, eu pensava, será que a minha mão não está pensando muito longe? Mas eu continuei estudando, porque eu passar em alguma coisa eu ia passar. E em 2017 eu passei primeiro no cadastro reserva para auditor de Bauru, municipal. Eu fiquei no cadastro reserva em 18, eram 3 vagas.
Então, foi um concurso que eu meio esqueci. Passei a prova em 2017. 2018 eu fiz alguns, porque começou o estadual a sair, eu tinha que me mexer. E aí eu passei para, atualmente, se chama analista tributário do estado do Rio Grande do Sul. E aí veio a pandemia, não saiu mais nada e eu também não fui nomeada. E aí eu fui nomeada nos dois no início de 2021. Primeiro eu fui nomeada em um, tomei posse, e no mesmo mês eu fui nomeada em outro. Então, aí eu já tomei posse no mesmo mês em 2 concursos. Eu decidi por seguir na analista tributária do Rio Grande do Sul, né? E aí eu tive que conciliar, de fato, trabalho com o estudo, porque mesmo eu assumi lá já sabendo que eu ia continuar estudando para a Receita Federal ou para o Rio de Janeiro, que eu queria voltar para casa, era um dos dois. Então, aí o planejamento fica mais difícil, você tem menos horas. Só que o interessante é que quando você trabalha e estuda, parece que você valoriza mais. Então, o rendimento não diminuiu, porque eu comecei a valorizar o pouco tempo que eu tinha para estudar. Então, às vezes, o trabalho ajuda a te empurrar também para estudar mais. A gente acaba tendo um senso de urgência maior, né? Você acaba ali vendo que aquelas horas ali são muito importantes. Se você não estudar naquela hora, não vai ter como estudar aquele dia, você vai perder o dia, né? Enquanto quando a gente não está trabalhando, bem ou mal, você olha que tem o dia todo, você começa a pensar assim, não, poxa, se eu começar às 9, não tem problema, pô, eu tenho até o final do dia. Não, agora vai ser só começar às 10, depois do almoço. E aí isso vai te atrapalhando, vai aumentando a tua ansiedade também, né, durante o dia, porque você não está conseguindo cumprir aquilo. Então, realmente, para você trabalhar, estudar, você tem toda uma diminuição da tua carga horária, mas, ao mesmo tempo, como a Perola falou, muitas vezes você consegue manter uma boa qualidade de estudo, né, manter um giro bom, justamente por isso. E, assim, Pérola, eu queria, assim, saber até, voltando um pouco, como é que era a tua rotina antes de trabalhar, né? E depois, como é que era a rotina depois de trabalhar, né? Como é que você conseguia manter a regularidade, assim, nos seus horários? Primeiro de tudo, você tem que ter um horário para começar. Se você, igual você falou, se você não tá em casa, só está estudando, se você for empurrando, vai passando o dia e você vai ter menos tempo. Então, tinha uma rotina de ter um horário para começar. E é importante também cronometrar, porque a gente acha que está estudando para caramba, né? E, na realidade, você dá muita pausa, né? E aí eu tentava conciliar a atividade física também, tentei todos os horários, de manhã, almoço, tarde, janta, para ver onde melhor encaixava. Então, era isso. Geralmente, eu estudava manhã e tarde, porque eu não tenho um rendimento bom à noite. Eu acho também importante as pessoas identificarem o momento que elas rendem mais. Eu sou uma pessoa que, se acordar 4 horas da manhã, eu rendo mais do que estudar até madrugada. Então, eu prefiro acordar cedo e estudar. Então, é ter um horário. E aí, quando foi trabalhar, a gente fala muito também, você já falou, que é importante estudar antes de trabalhar. Porque depois você vai para o trabalho, sua mente chega cansada. Se acontecer alguma coisa no trabalho que te agitou demais, para você concentrar depois é muito difícil. Você tem que desacelerar. Então, é importante você já garantir o estudo de manhã. Então, eu acordava cedo, estudava. No pós-edital, na hora do almoço, eu pegava o material, estudava. Se estava livre ali, o expediente, não estava sem nada, eu estudava. De noite, eu estudava, porque pós-edital não tem horário, né? Você tem que estudar o tempo todo. E eu comecei o LS justamente na autorização da Receita Federal. E aí eu fiz para justamente conciliar o trabalho e o estudo, porque eu precisava otimizar o meu tempo, que é muito difícil você fazer o seu planejamento, revisão e questão. Então, ter alguém que te auxilia, te orienta, falando que você vai estudar, facilita demais, você consegue ver mais. E foi aí que eu via também as matérias que eu ficava empurrando. Ou seja, demorei bastante para ver essas matérias. Mas, Pérola, é engraçado isso que você falou agora, né, sobre estudar antes do trabalho. Isso, para mim também, eu sou exatamente igual a você. Eu consigo render muito melhor pela manhã. Se eu acordar cedo, eu vou tomar um café e vou conseguir estudar normalmente. À noite eu já estou muito cansado, normalmente minha cabeça já está cansada do dia a dia, desculpa, do todo dia, né? Mas é engraçado uma coisa. Quando eu tive que conciliar trabalho e estudo, lá na Marinha, eu era da Marinha, né? E a gente entrava muito cedo. A gente entrava lá, tinha que chegar lá 7 e pouco. Então, assim, para chegar lá 7 e pouco, eu não ia conseguir trazer o estudo para antes do serviço. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que estudar depois do trabalho. E aí hoje eu fico refletindo, falo assim, poxa, para mim realmente o ideal ali era estudar antes, mas eu não estava conseguindo. Então, se eu também
tornasse isso como fixo, né? Poxa, não, a noite não rende para mim, eu não ia conseguir estudar. E a gente vai se adaptando, né? Mas, mas nos dias que eu conseguia, tipo assim, final de semana, aí eu voltava pro meu horário mais produtivo, que era logo pela manhã, acordar às 6 da manhã, 7 da manhã, para já mandar ver no estudo. Estuda muito bem à noite e gosta de ir até madrugada e dormir até mais tarde, mas para mim não funciona, mas para quem exatamente funciona... Isso varia muito, né? Tem até lá na minha turma aqui do Fisco, tinha um cara, até que ele já era capitão aqui na Marinha, o Senra, né? Dá até aula de legislação tributária hoje em dia. Rafael Senra, ele falava que, como ele tinha filho pequeno, ele dormia cedo, acordava 2 da manhã e ficava estudando de 2 às 6, e depois ia pro trabalho. Eu falei, cara, Senra, isso aí é bizarro você. Ó, acho que. Então, essa história do Senra, ela é muito interessante, né? Como é que a pessoa consegue, né, conciliar a vida de pai, né, com a casa cheia e estudar na madrugada, né? Para mim, realmente seria um desafio muito grande. Não dá para te falar que a gente não conseguiria fazer porque, como a gente estava falando aqui, né, o ser humano se adapta, né? Mas realmente é uma rotina extenuante, né? Eu só preciso dormir, eu acho que eu conseguiria que nem ele, eu só preciso saber que eu dormi. Exatamente. 4, 3, mas eu só preciso saber que eu dormi. Exatamente. Não, e até falando sobre isso em relação a essa história de acordar cedo, às vezes a gente fica assim, poxa, não, eu não consigo acordar cedo, é muito difícil para mim, eu tenho muito sono. Mas é uma coisa que tem que ser gradual também, né, o Operador? Não adianta a gente achar assim, pô, você acostumado a acordar 8 da manhã. Não vai ser no dia seguinte que você vai acordar 5 e vai ficar tranquilo. Você tem que ir fazendo uma diminuição gradual ali, que uma hora você vai se acostumar, né? O corpo se acostuma, né? Sim, e acorda sozinho depois. Exatamente. 5 minutos antes do despertador. E outra coisa que eu ia te perguntar, Pela, você chegou a comentar que você começou a ALS nesse momento aí da autorização da Receita. Quais foram assim os benefícios, além de você conseguir estudar as matérias que você deixava para lá, quais foram os benefícios imediatos assim, que você sentiu na consultoria da ALS? Nisso eu queria falar que foi indicação de 2 amigos que faziam ALS, e os 2 falaram a mesma coisa, de falar, olha, no pós-edital, a gente fez o pós-edital com eles, consegui ver muito mais matéria do que eu conseguiria sozinha no meu planejamento. E eram 2 pessoas que eu considero assim super inteligentes, que também tinham passado lá para o Rio Grande do Sul. E eu falei, caramba, isso é muito importante, você conseguir ver em mais matéria em menos tempo. Porque quando sai o edital, você tem um mundo de matéria para ver, e trabalhando, mesmo não trabalhando, é um mundo, é gigante. Falei, vou me inscrever, vou fazer o LS. Aí uma das indicações foi com você, para já começar antes. Na realidade, eu comecei no pré-edital antes de sair o edital da Receita Federal, para também me adaptar ao planejamento. Já ter na rotina, e quando sair o pós-edital já está adaptada. Então, o que mais pesou para mim foi essa questão da otimização do estudo. Você está com um planejamento ali feito, você não precisa planejar, já tem os exercícios ali previstos, a revisão, as matérias que vão cair, e você vai conseguir ver aquilo tudo num tempo otimizado. Principalmente no pós-edital, né? Que você tem que passar por tudo em 2 meses e sabe que alguém vai pensar naquele planejamento para você fechar tudo. Então, você tira esse peso das suas costas e consegue ver tudo. E ela falou, eu consegui ver o edital todo. Eu falei, então é isso que eu quero. Eu preciso passar nessa prova, que é a prova que eu quero. Ah, que bom. E que bom que deu certo, né, Pérola? E você... Um pouquinho de sofrimento, né? Eu achei que não ia passar a mensagem no dia. E você não dá. Não, esse concurso da Receita foi com muita emoção, né? Assim, você... Antes do concurso, você estava confiante que aquela ali seria a sua prova? Você estava insegura? Como é que era o teu sentimento em relação àquela prova que estava chegando? Eu sempre me senti muito segura em relação que eu estava dando o meu melhor. E até falo bastante isso. Você tem que estar seguro que você está dando o melhor de você com as condições que você tem. Não é comparando com a do outro, é com que você também é capaz. Eu sabia que eu estava dando o meu melhor nos estudos em relação ao meu horário, com a minha rotina. Eu trabalhava e fazia pós-graduação, uma pós-graduação que eu não podia trancar, porque era uma pós-graduação paga pelo Estado do Rio Grande do Sul, então você tem que fazer, porque o Estado está pagando para você. Então, eu tinha que conciliar isso e fazer bem feito. Então, dava o melhor de acordo com as minhas condições e conseguiu. Acho que eu sabia que eu estava dando o meu melhor, então o resultado ia vir de alguma maneira, né? Então, eu tinha essa confiança que o resultado ia vir, porque eu sabia que era o meu melhor.
Isso que você falou é muito difícil hoje em dia, né? Você conseguir olhar dessa maneira isolada para tua evolução, para tua preparação, que é o caminho correto, né? Mas com rede social e que a gente tem hoje na palma da mão, né? O celular na palma da mão, você está sempre comparando com outras pessoas, né? E isso vai te deixando com uma sensação de incapacidade que pode te atrapalhar ali na hora H também, né? Sim. E até uma questão também que eu queria saber é em relação o senso de urgência em relação à Receita Federal, né? Porque assim, começou a sua preparação lá em 2014, pensando em Receita Federal, né? Você sempre quis aquele cargo, né? Tinha a ver com a tua formação, enfim, tinha a ver com o teu histórico, e chegou a prova da Receita Federal. Assim, você tava com uma sensação de que era aquele concurso ou nunca mais, assim, que era uma oportunidade assim, muito, muito, muito importante, que era uma chance única para você? Tinha essa sensação, mas aí é o bom do concurso escada. Que como eu já era aprovada, mesmo que não fosse no concurso dos meus sonhos, se eu não passasse, eu tinha um concurso, eu já era aprovada em alguma coisa. Então, eu não estava sem um plano B. Eu só teria que, de fato, continuar estudando e fazendo o próximo. Mas, lógico, por ter demorado tanto tempo, esse peso vinha muito, de tipo, caramba, vai demorar tanto tempo de novo para eu fazer. Mas se não desse certo, tinha meu concurso, um super estado, o Rio Grande do Sul é um super estado, a Cefaz do Rio Grande do Sul é ótima. Então, o concurso de escada é bom para dar essa segurança. Exatamente. Não, e isso eu também eu sinto que é um fator que conta a favor também de você trabalhar, estudar, de você ter um concurso de escada, né? Você diminui um pouquinho aquela sua sensação de urgência, né? Aquela tua ansiedade, e olhar o concurso como se fosse um tronco que você tem que salvar naquele tronco ali, senão você vai se afogar, né? Isso. Já aconteceu isso comigo, e eu me afoguei. Não, muita gente trava, né? Muita gente trava nessa situação. Qual foi a situação? Como eu te falei, né, eu tive que mudar rápido, porque a receita não saía. Então, em 2018 saiu o Cefaz Goiás. Eu nunca tinha estudado nada de estadual, nem a parte civil, empresarial, penal, porque não caiu para a receita, até não caiu no meu, mas não caía para a receita, então nunca tinha pego a matéria. Cefaz Goiás, eu sabia que não ia passar, mas eu usei para estudar essas matérias. Então, foi aquele pós-edital forçado para pegar a matéria, que é bem difícil. E aí saiu um concurso em Maricá, ISS Maricá, que é pertinho do Rio de Janeiro, né? 1 hora e meia, salário muito bom. Eduardo Paes adora, né? O Eduardo Paes adora, concurso muito bom. E aí eu falei, cara, é esse meu concurso escada. Eu planejei aquele ser meu concurso escada. Então eu estudei muito para ele, mas muito. Ele foi entre Goiás e Rio Grande do Sul. Chegou na prova, praticamente gabaritei. Eu fiquei em terceira colocada ali na posição das objetivas. Só que quando chegou na discursiva, era tanta pressão que eu queria naquele concurso e caiu um tema que eu não sabia nada. Quando eu li a discursiva, eu não sabia escrever sobre o tema, então acho que se precisasse botar meu nome, eu errava. Até hoje eu não sei o que eu escrevi naquela prova. Então, eu caí dezenas de posições, eu acho que eu fui para 90. E aí eu saí completamente das vagas, porque eu fiquei muito nervosa com aquela pressão de eu tenho que passar nesse concurso, que esse é o concurso que eu estou perto de casa. Então, você ir para uma prova com muita pressão, você pode estar dentro das vagas e do nada sair, que foi o que aconteceu comigo, e foi ali que eu não queria mais fazer prova. Você perguntou até, teve algum momento que você não se sentiu capaz? Foi nesse momento que eu falei, não vou fazer, e eu pensei, eu não vou mais para o Rio Grande do Sul. Eu não ia fazer a prova do Rio Grande do Sul, que foi a prova que eu passei por causa desse concurso, que eu falei, gente, tanto tempo aí eu não consegui passar nessa, estava dentro das vagas, eu não vou conseguir mais nada. Isso é muito interessante também, né? A gente também tem essa situação, né, de você se pressionar, mas também tem outra lição da gente tirar aí, né? A nossa vida é um vídeo, né? Mas a gente tenta encarar como se fosse uma foto, né? Então, você olha assim, poxa, eu não fui aprovado hoje, então não vou ser aprovado semana que vem, não vou ser aprovado mês que vem. Sendo que a caminhada do concurso você vê casos e casos que fogem essa regra que nem existe, né? Então, até nesse caso mesmo, né? Esse concurso foi entre Goiás, teve também Santa Catarina e teve Rio Grande do Sul. O 01 de Goiás, que é o Hermilson, foi meu aluno também aqui, ele ficou no cadastro reserva de Santa Catarina, foi um concurso da mesma banca, um mês depois, né? Tão disputado quanto. Então, assim... Só, né? Conhecimento tem, a gente fala, conhecimento tem.
Exatamente, tem o dia de prova, tem fatores que a gente não controla, né? E isso, a gente tem que saber lidar com isso, né? Que a gente, num concurso, não define a gente, né? Em pouco tempo, de repente, você já consegue estar acima, subir nessa lista de classificação, né? Mas assim, isso aí com certeza ficou também como uma lição para você, né? Depois você. É engraçado, né, Pelo, que a gente fala assim, não, poxa, eu não vou mais estudar. Aí você para uma semana, aí você começa a analisar seus caminhos, não, poxa, eu vou para iniciativa privada, vou ter que batalhar para um salário menor. Você olha para trás e fala, não, vou ter que ser aquilo que eu não quero ser. Exatamente. Aí você trata racionalmente, né? Aquilo ali, você fala assim, não, é melhor continuar, porque eu já passei do meu ponto de retorno. Sim. E aí, isso... engraçado que no Rio Grande do Sul, que era uma prova que eu não queria fazer, já estava com passagem paga, eu não ia, que era o técnico tributário agora analista. Aí eu fui tranquila. Eu estudei, já tinha carga de Goiás, que acabei que eu estudei bastante, então eu fui fazer tranquila a prova. E quando você faz tranquila a prova, parece que você literalmente estava em casa, eu fui fazendo. E em matérias que eu não era boa, que eu acho que eram exatas, vamos supor, se tivesse 20 questões ali, que eu não lembro mais a quantidade, eu acertei 15, e eu não sou boa em exatas, porque eu fiz tranquila. E aí você vê como também o emocional mexe bastante no dia da prova. E foi ali que e quando eu saí da prova, eu falei, não, fiz a prova de boa, não fiz aquela coisa de que a gente sai querendo corrigir, né, gabarito, a gente sempre sai assim, foi uma prova que eu não corrigi gabarito. E aí quando eu fui ver o oficial, eu olhei, gente, no olho da vaga também, eu falei, gente, eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. E aí, quando saiu a homologação, eu estava lá em cima, nas vagas. Pô, isso aí com certeza te deu uma tranquilidade. E sim, até uma outra lição que a gente tira, né, do benefício desse concurso meio, né, ou então uma aprovação prévia, sim, é que você também já vê que você é maior que a banca, né? Que você pode vencer a banca. Então, esse referencial, às vezes, até para o concurso que você quer mais depois, ali que seja depois de um ano, ou então 6 meses, 3 meses, você vê assim, poxa, não, eu já venci uma vez. Então, isso já te dá um caminho, né, de que você é capaz de passar. Isso que é uma coisa que, às vezes, a gente acaba duvidando um pouquinho da nossa capacidade, né, durante a trajetória. E assim, Pérola, uma coisa... Agora vamos para a parte que eu acho que é mais divertida, né? Que é a parte do teu trabalho em si. Como é que foi aí, desde o início da Receita Federal, como é que foi eu sei que teve toda aquela discussão da justiça e tal, foi um pouco tenso, né? A gente nem precisa entrar muito nesse mérito, mas... Assim, como é que foi a questão do trabalho em si, o curso de formação? Conta pra gente um pouquinho, que eu também tenho muita curiosidade de saber como é que é lá. Quando passou essa parte toda, a gente fez o curso de formação. O curso de formação é muito bom, que ele te mostra todas as áreas, né, possíveis. Dentro não todas, né? Um pouquinho de cada uma, né? E aí cada profissional que trabalha naquela área apresenta a sua área, como é o trabalho, qual é o foco. E ali você já vai conhecendo um pouco do órgão, que é muito grande, né? A Receita Federal no Brasil todo, com vários tipos de atuações. Então, vai ter a parte de cidadania fiscal, vai ter a parte de tributação, de fiscalização, de restituição. E aqui é a mais legal, que eu já tinha falado de relações internacionais, que é a aduana, que eu sempre quis, né? Então, ali você já começa a conhecer e também ver se adapta ou não, que de repente você está pensando que é de um jeito, não é, né? E aí você vai conhecendo, e aí acabou o curso de formação, tem uma prova que também era eliminatória nossa, né? Então, a atenção não terminava, só depois dessa prova. Aí você vai escolher a colocação das vagas e é de acordo com a sua classificação no concurso. E a minha escolha não foi de acordo por onde ficar, né? A minha... por exemplo, teve vaga no estado do Rio, não na capital do Rio, mas teve no estado. Só que para mim era mais importante o que eu ia trabalhar. Eu queria a aduana desde sempre, era o meu sonho a aduana. Então, eu fui escolher aonde tinha mais probabilidade de trabalhar na aduana. E aí, minha lista era totalmente aduana, e depois, que era a área que eu queria atuar, né? E o trabalho, assim, é muito satisfatório. Eu falo que, no geral, todas as aulas que a gente teve no curso de formação com os professores, é muito bom você ver que o professor tem orgulho do que faz, que o olho brilha dele em falar daquele assunto, daquela área, e eles estão trabalhando há anos, né? Estava 10 anos sem concurso. Então, são pessoas que trabalham há anos naquilo e têm muita felicidade de trabalhar, são empolgados, motivados. Então, você já entra num órgão com muita... Além da motivação de ter passado, com motivação ainda mais de fazer, e as pessoas querem te ensinar. Então, está sendo uma experiência incrível. Eu tenho 9 meses todo dia, é um aprendizado novo.
porque eu trabalho, assim, na aduana é sempre uma novidade. E você está trabalhando no Porto de Santos? O maior porto da América do Sul. Que eu vi hoje, tem uma reportagem, né? Que a previsão é de aumentar bizarramente, né, o movimento no Porto de Santos, né? Então, Ter o recorde de movimentações esse ano, né? Atualmente é em torno de 14 mil contêineres dia, a média que passa por aqui, movimentações contando de passagem. Então, é o maior volume assim do Brasil. A gente fala que é uma grande fronteira, representa 30% da balança comercial do nosso PIB brasileiro. Então, é muita responsabilidade também, é muito aprendizado e responsabilidade, porque a nossa economia está aqui. e uma pergunta, Pérola. Você vai estar na 7ª temporada do Área Restrita ou não? Não, a temporada é só nos aeroportos, mas eu vi uma gravação aqui em Santos. Eu assisti, teve na 6ª temporada, tem um episódio aí no Porto de Santos, mas é com o navio, com cruzeiro. A gente atua com Cruzeiro, eu estava atuando nesse dia. Pô, tinha que pedir para aparecer uma participação especial, poxa. Esse dia a gente estava atuando ali com os cruzeiros, né? Que a gente tem uma temporada de cruzeiro, além dos navios que trazem carga, de novembro a abril tem os cruzeiros, que aí é passageiro, e aí é bem parecido com o que acontece no aeroporto na área restrita, aquele controle de bagagem, ver o que está trazendo, vendo o que está levando, né? Até nesse episódio aí, vou até dar um spoiler para quem não viu, eles fiscalizaram 2 senhoras, estavam indo pro Rio de Janeiro, e aí estranharam assim, a passagem delas e tal, mas no final não tinha nada. Desse caso aí, não tinha nada, deu até pena das senhoras lá, mas é muito interessante. A galera, eu acho que a galera curte muito também, né? A galera que é área fiscal, né? Curte bastante. E, assim, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria pedir pra galera que tá assistindo esse vídeo aqui, que caso não tenha dado like, né? Gente, dá o like, acho que vocês estão gostando da entrevista, né? A Pérola aí tá sendo super solícita com as nossas dúvidas, nossas curiosidades sobre a receita. Então, eu acho que ela merece um like, né? Que você se inscreva no canal aí, compartilhe com os amigos. Isso aí valoriza muito o nosso trabalho. E aqui embaixo também tem um link para vocês contratarem a consultoria de estudos que mais aprova no país. Inclusive, vocês podem ser aluno da Pérola também, pode ser meu aluno, pode ser aluno de quem vocês quiserem, né? Tá ali na lista lá também, você pode escolher o seu professor orientador. Tá? Pérola, agora eu quero saber um comparativo até em relação àquela Pérola que fez o estágio na iniciativa privada, que não queria voltar, não queria trabalhar. Mudou muito a sensação? Você vai motivado a ir para o trabalho? Todo dia. E o meu trabalho é presencial. Muita pessoa hoje em dia, né, tem muito essa questão do híbrido, do teletrabalho. Gente, eu amo ir presencial com o meu trabalho. Eu sou muito feliz de fazer o que eu faço lá, né? E eu estudei durante 8 anos. Teve outras aprovações, mas eu mantive a rotina de estudo por 8 anos, né? Esperando o concurso. E eu não me arrependo de nada, de ter continuado estudando, porque olhando tudo para trás, valeu super a pena por onde eu estou hoje, pelo que eu faço hoje. Então, não vale a pena desistir, vale a pena continuar. Não importa. É muito satisfatório, de fato, eu olho para trás e falo, foi fichinha. Onde eu estou agora, foi tranquilo agora. Eu vou tranquilamente. E Pérola, assim, agora voltando um pouquinho para a atividade, eu botei lá no meu Instagram que ia fazer essa entrevista com você, e um seguidor, ele perguntou sobre a questão da fiscalização dos contêineres. A dúvida era a seguinte: a Receita consegue fiscalizar todos os contêineres que passam no Porto de Santos? Como é que funciona isso, né? Vocês têm um sistema, os pormenores, né, do trabalho, assim. A gente pode falar de uma maneira geral, né? O que você pode contar, né? A fiscalização não é força bruta. São 14 mil contêineres por dia, igual no aeroporto chega um monte de passageiro, tem uma seleção. Lógico que do que apresenta mais risco, porque, principalmente aqui que a gente está mexendo com a economia do país, tem a proposta até da Organização Mundial das Aduanas, que é a premissa da Receita, facilitação do comércio, mas com controle aduaneiro, com segurança. Então, se é uma empresa fidedigna, que está declarando corretamente, ela vai passar por ali, vai ter o controle, mas ela vai ser liberada. E a gente vai focar nossas energias, de fato, em quem não está declarando corretamente ou está trazendo produto proibido. Então, a gente usa a tecnologia da informação, que é o medo dos estudantes hoje todos de concurso, e é utilizado demais para a nossa fiscalização. E tanto seja em aeroportos, pontos de fronteira, no meu caso é no porto, né?
a gente usa demais para fazer justamente essa análise de risco e onde exatamente importa, direcionar as forças. Porque você parar alguém que está fazendo o correto, ela está fazendo o correto, ela não merece tanta burocracia. Lógico, a gente está de olho nela, se ela pisar na bola... Exatamente, vai para a lista negra. Está ali olhando também. Mas a gente, de fato, direciona e a tecnologia da informação possibilita fazer isso tudo. São sistemas que possibilitam a gente desse monitoramento antes mesmo da carga chegar aqui. Quando ela já está no mar, a gente já sabe que está chegando. Ah, muito bacana. E isso que você falou também tem muito sentido, né? Porque se você colocar muita burocracia, né, para tudo, né, você vai ter um controle talvez maior, mas também você vai trazer prejuízo para o país também, né? Poxa, uma carga que era para ser liberada em X dias. A aduana no mundo todo hoje é essa premissa: facilitação do comércio, mas com controle. Com controle aduaneiro de segurança, para não entrar o que não pode entrar e sair o que não pode sair. Não, muito interessante, muito interessante. E agora, Pérola, você também fez outro concurso de lá para cá, né? Que foi na mesma época, ali, um pouquinho depois, que foi o Fisco Municipal do Rio de Janeiro, e você foi aprovada. Eu estou no cadastro reserva lá. Foi um concurso que eu fiz assim, meio trancos e barrancos, porque o resultado da Receita Federal não saía. Eu comecei a estudar para esse concurso para ter o plano B, né? Vai que eu não passe na Receita Federal. Só que aí, quando saiu o resultado lá, eu já não quis mais o Rio de Janeiro, porque eu já tinha sido aprovada no cargo dos meus sonhos. Mas é a questão da bagagem. Como eu já tinha feito pós-edital, totalmente direcionado, estudando muita matéria, e fui muito bem preparada para o Receita Federal, pós-edital da LS, acabei estudando tudo, de fato. Quando chegou para o Rio, mesmo não estudando com tanto afinco, né, porque eu acabei deixando mais de lado, eu já tinha uma base muito grande. E aí eu fiz a prova do Rio e fiquei no reserva. Se eu tivesse estudado de fato, teria talvez conseguido ficar nas vagas. Então, foi uma prova que veio da bagagem acumulada num outro concurso. Como foi perto, eu consegui ficar nas reservas. E já decidiu se te chamarem vai deixar passar? Eu acho que deixo. A galera também perguntou lá na minha caixinha, perguntou, ela vai assumir no ISS Rio? Eu falei, acho difícil, mas vou perguntar de qualquer forma. No federal, né, tem a possibilidade de você depois mudar, né, pelo país. Então, hoje eu trabalho em Santos, daqui a pouco eu posso trabalhar em outro lugar. Então... será que eu vou te ver aqui no Galeão? Olha, tentarei. Em algum momento eu vou. Ah, que bacana. Pérola, assim, a gente está chegando já no final da nossa conversa, né? Foi muito interessante. E assim, eu queria, você já deu algum toque nesse sentido durante a nossa conversa, mas assim, eu queria que você desse um recado para os concurseiros que começaram agora, né? Estão começando agora nesse caminho, e também para aquelas pessoas que ainda não conseguiram aprovação, né? Mas estão na batalha há um tempo, estão buscando aí a transformação através do concurso público. Primeiro, não desista. Continue estudando, porque o resultado vem, e é importante ter disciplina e planejamento. Não adianta a gente ver muita gente atirando para todos os lados, né? Ou falar, estou fazendo, mas não estou estudando. Não é assim que hoje em dia acontece a aprovação. Hoje é estudo, disciplina, ter um planejamento adequado, e a orientação ajuda demais. Você saber o que você está estudando no momento certo e não desistir. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu me senti mal porque não passei, eu não teria chegado onde eu cheguei. Foi só uma bola na trave, até brinco. Foi uma bola na trave. Eu não passei porque eu bati só na trave. E aí no outro eu chutei no gol. Então a gente não pode decidir, a gente tem que continuar estudando. E porque o resultado vem para todo mundo. Eu não sou gênia, não sou inteligente, assim, absurda, porque eu passei no concurso. Não, eu continuei estudando e fiz o conhecimento acumulado, né? Fiz a base, a crescente do conhecimento. Tanto que eu brinco, você vai chegar uma hora que tu lê a questão da prova, da banca, você já sabe o que ele vai perguntar. Você já sabe onde está o erro, de tanto que você está de carga acumulada. Então é questão de tempo até você passar. É só uma bola na trave, daqui a pouco está no gol. É isso mesmo, e eu assino embaixo, Pérola. Pérola, assim, muitíssimo obrigado por você ter topado fazer essa entrevista, contado um pouco sobre essa trajetória, né? A galera que quiser saber mais da Pérola, pode mandar mensagem lá no direct do Instagram dela, que tá muito interessante também. Eu respondo, até dúvidas assim de como funciona um pouquinho, eu respondo. Eu viajei semana passada, mostrei outra realidade, eu fui para a fronteira terrestre. É igual eu falei, a gente consegue trabalhar um pouquinho em cada canto e conhecer também a realidade de todo o país. Não, isso é muito bacana. E assim, eu vejo que você está super ativo nas redes sociais. Isso é
é muito bacana para quem quer conhecer melhor também você, quer também conhecer o trabalho da Receita Federal, o trabalho da LS Concurso. E só tenho a te parabenizar pela tua aprovação, pela sua época de aluna, agora como auditora e também orientadora da LS, que você beirou a excelência em todos os aspectos. Está na excelência, né? Não está nem beirando. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo e assim, até a gente vai produzir mais conteúdo aqui junto e a galera pode pedir aí também, perguntar, se tiver de curiosidade sobre a Pérola, bota também no comentário do vídeo e deixa de curtir também. Obrigado, tá, Pérola? Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.